Oi, meu nome é Larissa, sou designer de narrativa da Evolution Games e vou apresentar o pitch do jogo A Child's Nightmare. O jogo possui uma mecânica de jogabilidade simples, no estilo plataforma, lembrando jogos como Flappy Bird e Jetpack Joyride, mesclando suas características com o estilo shoot'em up, como os games Contra e Gradius, que consiste em um subgênero em que o jogador se envolve em uma investida solitária, disparando em vários inimigos e evitando seus ataques. Ou seja, o jogo tem como objetivo passar pelos obstáculos e derrotar os monstros que atormentam a menina em seus sonhos. Assim, o jogador deve clicar na tela repetidas vezes para desviar desses obstáculos e coletar melhorias. Em relação à narrativa, o jogo apresenta para o jogador Liz, uma menina encantadora e apaixonada por livros, que tem medo de escuro. Desde que a personagem era pequena, sua mãe lia para ela livros sobre lendas brasileiras até ter idade de ler sozinha. Por isso, antes de dormir, Liz lê essas histórias para confortá-la diante de um mundo de pesadelos. Após adormecer e ser transportada para esse mundo, a menina utiliza elementos inspirados nessas lendas brasileiras para enfrentar os inimigos. Entre as lendas utilizadas como referência estão Yara, Saci e Negrinho do Pastoreio. Como Yara é considerada a mãe d'água, Liz atira bolhas de água nos monstros enquanto desvia de obstáculos em cenários sombrios, recordando-se da esperteza do Saci, além de sua roupa vermelha também ser uma referência ao personagem. Já a lenda do Negrinho do Pastoreio está relacionada às velas espalhadas pelo mundo dos pesadelos, pois na região sul do país acredita-se que se algum objeto está perdido, este pode ajudar a encontrá-lo se a pessoa acender uma vela. Como o jogo se passa em um cenário escuro, a luz é a maior aliada. Assim, as velas aumentam a iluminação, melhorando a visibilidade do jogador, além de lançar um raio de luz nos inimigos. Além disso, também utilizamos o Guaraná, que faz com que a personagem tenha velocidade de ataque no escudo, bloqueando um dano dos obstáculos ou dos inimigos, já que a lenda do fruto afirma que este deve dar energia para as pessoas. Mas cuidado! Se Liz for atingida pelo inimigo ou bater em um obstáculo sem estar com escudo, isso significará a morte imediata no jogo. A ideia é incorporar mais lendas brasileiras no futuro, em níveis que serão adicionados, sendo possível desbloquear para a compra conforme o jogador conquista a pontuação necessária. Além disso, este poderá conquistar cards ao completar as fases, para colecionar ao longo do jogo, que trazem informações sobre as lendas. Em relação ao desenvolvimento do jogo, planejamos lançar 15 fases, sendo que a cada 3 fases contém uma temática diferente. Assim, haveria 3 fases sem uma temática específica, 3 fases da Yara, 3 do Saci, 3 do Curupira e 3 da Cuca. Hoje temos 6 fases, incluindo as fases da Yara. Também planejamos colocar um sistema de energia que consiste em limitar o tempo de jogabilidade, criando uma necessidade do jogador retornar com mais frequência ao jogo. Para a produção do jogo, será necessário 12 meses alocando nossa equipe no projeto, e mais 6 meses para a portabilidade para a Switch. A classificação é livre e o público-alvo são jogadores que gostam de jogos casuais, hipercasuais, além de jogadores no Brasil que apreciam a cultura folclórica e que procuram uma história mais detalhada do que o comum em jogos casuais. Com esse planejamento inicial, o jogo possui 4 horas de gameplay. A versão para mobile está prevista para ser lançada no 4º trimestre de 2023 e para o Switch no 2º trimestre de 2024. Nossas referências vieram dos jogos Flappy Bird e Jetpack Joyride. O que retiramos de Flappy Bird foi a mecânica e o estilo de jogabilidade. Já o Jetpack Joyride, assim como o Flappy Bird, nos inspiramos no estilo de jogabilidade e na mecânica de shooter. O jogo será freemium e a monetização será feita através de anúncios que o jogador deverá assistir para ganhar mais energia e compras dentro do aplicativo para conseguir mais moedas, energia e skins. Em relação ao faturamento, elaboramos 3 cenários diferentes, o pessimista, o moderado e o otimista. Vimos que o jogo Spartan Runner contém aproximadamente 1 milhão de downloads. Com base neste número, estimamos que 3% dos usuários realizaram compras através de in-app purchase. Considerando um cenário pessimista onde 3% dos usuários façam aquisições dos itens de menor valor, avaliados em R$ 5,99 no preço atual, a receita final em 5 anos poderia chegar a R$ 3.045,76 ao mês. No caso do cenário moderado, considerando os mesmos 3% dos usuários comprando itens no valor de R$ 59,99 no preço atual, a receita final nos mesmos 5 anos poderia chegar a R$ 30.503,38 ao mês. Por último, no cenário otimista,
3% dos usuários comprando itens no valor de R$ 119,99 no preço atual, a receita final nos 5 anos chegaria a R$ 61.011,86 ao mês. Para o investimento inicial, estipulamos o valor de R$ 561.600 ou R$ 106.022. Chegamos a esse valor com base nos salários da equipe pelo tempo de desenvolvimento calculado no projeto. Se nos basearmos no cenário moderado, precisaríamos de aproximadamente 18 meses e meio para alcançarmos o ponto de equilíbrio. Depois de análises, concluímos que através de uma publisher é a melhor forma de alcançar nosso objetivo, pois precisamos de financiamento, QA, marketing, portabilidade e localização. Para finalizar, gostaria de agradecer a oportunidade e estamos disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas, críticas e sugestões.